Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amado irmão, minha amada irmã, hoje vamos falar sobre o cuidado devido ao próximo. Isto aí está dentro do código deuteronomista, aquilo que já falamos da vez passada e que no dia de hoje vamos completar. E que fala justamente com esse cuidado do próximo, Deuteronômio capítulo 19, versículo 14. Então, vamos partir para esse momento nosso de estudo e de aprofundamento sobre este livro que nós já estamos estudando. Já tem alguns dias, né? E está sendo para nós uma experiência bastante interessante. Não deslocarás o marcos do terreno do teu próximo, fixados pelos antepassados na propriedade da tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse. A expressão marcos que encontramos no versículo 14 pode ser aplicada tanto aos limites ou fronteiras dos campos particulares ou comunitários, quanto aos territórios demarcados por eles. Trata-se, sem dúvida, de marcos do próximo, e não unicamente do irmão. Em Deuteronômio capítulo 27, versículo 17, por exemplo, é amaldiçoado de maneira apódica aquele que manipula os marcos. O verso quer mais do que proibir a substituição dos marcos. A questão de fundo é mais urgente, é o da propriedade legítima dos primeiros possuidores da terra. Haja vista que o próprio Deus a entregou ao seu povo. É isso que nós temos que entender. E a repartiu por tribos, como encontramos escrito em Josué capítulo 13, capítulo 13 ao capítulo 21, constatando e recomendando que Deus é, em última instância, o legítimo proprietário da terra. Estamos, portanto, diante de uma lei que previne a ação dos proprietários de terras que pretendem acumular terras às custas dos pobres. Uma denúncia que encontramos no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 21, e também Provérbios, capítulo 22, versículo 28, também capítulo 23, versículo 10, em Jó, capítulo 24, versículo 2, Isaías, capítulo 5, versículo 8, e Oséias, capítulo 5, versículo 10, Malaquias, capítulo 2, versículo 2. Parece claro que é impossível, em uma sociedade agrária, ampliar um terreno sem se apropriar do que está imediatamente ao lado. Trata-se de uma forma de roubar a terra do vizinho, acobertado por um sistema de justiça corrupto, que torna possível que alguns poucos acabem se tornando os únicos proprietários de terra em uma sociedade ex-camponeses. A crítica do profeta Isaías, nesse sentido, é uma das mais contundentes que podemos encontrar em todo o Antigo Testamento. Ai dos que juntam casa a casa e que acrescentam campo a campo, até não sobrar mais lugar. Acaso morareis sozinhos em vossa terra? Isaías 5, versículo 8. Quem rouba terras do outro está sob a maldição de Deus, e a
desaprovação da comunidade. Maldito quem deslocar o marco do terreno do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio capítulo 27, versículo 17. Se a maior crítica contra o latifúndio se encontra no profeta Isaías, e na atualidade uma das maiores crises que temos em nosso país se relaciona com o problema fundiário, qual deveria ser a posição dos cristãos de hoje. Mas é uma pergunta muito boa para que você, para que eu, para que nós possamos responder neste dia de hoje sobre essa questão agrária, latifundiária, dentro do nosso país, dentro do nosso estado e, por que não dizer, dentro dos nossos municípios. Agora falarei com vocês sobre uma espiritualidade ecológica. É do capítulo 20, versículo 19, capítulo 22, versículo 6 e 7. Quando sitiares uma cidade por longo tempo, lutando para se apoderar dela, não destruirás as árvores a golpes de machado, pois poderás comer dos frutos. Não cortes as árvores, ou será que a árvore do campo é gente para que lhe faças guerra. Deuteronômio capítulo 20, versículo 19. O versículo 19 nos coloca no ambiente de campanha militar e se refere à prática de cortar as árvores frutíferas nos assédios, tanto para deixar livre o caminho para a passagem dos soldados, bem como para construir torres de assalto, uma prática recorrente, por exemplo, entre os assírios. Ao proibir que se cortem árvores frutíferas, a ordem introduz certo humanitarismo ecológico na prática da guerra. Se encontrares o caminho sobre uma árvore ou uma terra, um ninho de passarinho e a mãe, juntamente com os filhotes, ou chocando os ovos, não apanhes as mães com os filhotes. Deixarás a mãe em liberdade, tomarás para ti apenas os filhotes, para que prosperes, prolongues os teus dias. Deuteronômio, capítulo 20, versículos 6 e 7. Os versículos acima denotam um acento tom verbal com uma promessa de prosperidade e vida longa. Capítulo 4, versículo 40 também fala sobre isso. Capítulo 5, versículo 16. Revelando, sem dúvida, uma preocupação ecológica na mesma dimensão de outros textos do Deuteronômio. Capítulo 14, versículo 21, capítulo 20, versículo 19 e 20, capítulo 25, versículo 4. A permissão é para tão somente pegar os ovos ou os filhotes, e jamais a mãe, porque ela é considerada a doadora da vida. Os dois textos acima nos levam para o próximo desafio apresentado pela atual crise socioambiental. Nesse sentido, é urgente uma nova visão das atitudes ecológicas do ser humano, que o levem a desenvolver formas de cuidado e proteção das relações da vida. É necessário resgatar a realidade, a integridade e da interdependência entre todos os seres vivos. Nessa dimensão, o ser humano ressignifica o seu existir e religa-se a uma missão de servo, de mantenedor da vida e por meio do cuidado da criação, compreendida em sua plenitude. É preciso compreender a dimensão do cuidado e da proteção como princípio da própria fé cristã, dinamizada por meio de uma espiritualidade ecológica, assim como nos pede o Papa Francisco. Toda a humanidade é conclamada a reassumir sua missão de cultivar e guardar a criação, e de todos podemos colaborar como instrumentos de Deus,
cada um a partir de sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. E é o que nós vimos hoje acontecer no Pantanal e também na Amazônia. Não só lá, né? Também no nosso estado de Minas Gerais, tantos lugares que para nós são como que lugares em que precisamos cuidar, preservar. Infelizmente, às vezes não há essa preservação e existe aí as queimadas que as pessoas fazem também, coisa que quem mais sofre são as plantações e também são os animais. Isso não é certo, isso não se pode fazer, né? Hoje sente-se a necessidade de incluirmos o tema da ecologia na missão, na espiritualidade dos discípulos e discípulas de Jesus, pois é o reencontro com o sentido de nossa existência e é para que existimos para proporcionar a vida para todos. Isso que nós temos que entender. Por meio das relações de proteção e cuidado uns com os outros e com todos o cosmos, e a todos por meio da relação de proteção, de cuidado uns com os outros. É também nosso dever suplantar de uma vez a concepção de superioridade, desintegração, isolamento e abrir-nos às realidades da criação de todo o nosso próprio ser, já que não somos seres acabados se negamos a dimensão da integridade com os demais seres criados e com toda a natureza. A natureza, tudo está interrelacionado e o nosso ser só se realiza quando nos dispomos ao cultivo de relações com o outro e com todos os seres criados por Deus. Então, nós precisamos de uma integração e de uma comunhão com a natureza. Nós precisamos perceber isso, que nós não somos seres únicos no mundo, mas que nós precisamos do ar. E quem purifica esse ar para nós é quem? Justamente as árvores. Nós precisamos dos peixes, nós precisamos preservar os nossos rios, porque como é que vai sobreviver se não houver água, e água limpa, e água cheia de oxigênio, né? Portanto, também nós podemos falar sobre a relação entre religião e a pobreza. Deuteronômio capítulo 23, versículo 25 e 26. Quando entrares na vinha do próximo, poderás comer uvas até saciares o teu apetite, mas não ponhas no teu cesto. Quando entrares na plantação do próximo, poderás colher espigas de tua mão, mas não metas a foice na seara do teu próximo. O espírito de generosidade e solidariedade deverá mover as relações intercomunitárias. A pessoa que tem necessidade, nesse caso, expressa pela fome, tem pressa e ela é permitido que recolha o necessário da vinha ou do milharal para amenizar a fome e sobreviver. A própria lei estabelece o seu alcance, isto é, a pessoa faminta, ao se saciar, não poderá levar nada consigo e não poderá usar sua foice para ser mais eficiente na colheita, sendo permitido somente o uso das mãos. As atitudes que estariam além do necessário para resolver o problema da fome naquele específico momento indicariam uma abundância além das necessidades. No Novo Testamento encontramos uma experiência de Jesus em que ele atesta serem a generosidade e a solidariedade mais necessários do que a letra da lei religiosa que não permite cuidar da vida daqueles que passam por situações de fome ou por outra necessidade. Diante dos fariseus, que criticavam a atitude dos discípulos de colherem espigas no dia de sábado
Mateus capítulo 12, versículo do 1º ao 8º. Jesus nega o valor absoluto da lei e reorienta o olhar e a prática de todos a partir do critério da misericórdia. Jesus desloca o eixo da compreensão dos fariseus, que pensavam a partir da letra da lei, ou seja, lia literalmente os textos e não admitiam, por isso, o mínimo direcionamento que estava cristianizado no texto. Para eles, não importa ou não importava a situação vivida, e sim a obediência pura e simples da legislação religiosa. O mais importante para os fariseus não era a vida e sua proteção. Queriam eles salvaguardar a lei, mesmo que as pessoas sucumbissem e morressem ao seu lado. Acima de tudo, para Jesus, a vida do ser humano está em primeiro lugar e acima de qualquer lei. Jesus é maior do que o sábado. Ele é o Senhor da vida e aquele que intervém em situações de morte, a fim de que salvar os vulneráveis e que são diariamente ameaçados pelas forças da morte. Então, a importância de nós termos o cuidado de não colocarmos a lei e os preceitos acima da pessoa. É importante dizer que tudo isso foi criado para o ser humano e que a pessoa é mais importante do que a própria lei. E é o que o próprio Jesus nos falou também, é o que nós precisamos entender todo dia e a cada momento. Bom, neste momento eu passarei com vocês para um outro instante, para um outro momento, e é justamente falar sobre a exploração do trabalhador. Temas que são importantes ser trabalhados, e vejo que no Deuteronômio se fala disso para nós, é importante falar disso com vocês também. Com isso, nós passamos então ao capítulo 24, versículo 14 e 15, que fala o seguinte: não explorarás o assalariado pobre e indigente, seja ele um irmão teu ou um imigrante em tua terra, nunca numa de tuas cidades. No próprio dia lhe pagarás. O sol não se ponha sobre o seu salário, pois ele é pobre e o salário sustenta a sua vida. Do contrário, clamarás ao Senhor contra ti e tu ficarás culpado. Isso é o Deuteronômio que eu estava dizendo, capítulo 24, versículo 14 e o 15. Bom, vejamos o que fala para nós toda a discussão desse texto de Deuteronômio. No texto acima, a categoria social que se apresenta é um dos diaristas assalariados, quer eles fossem israelitas, quer fossem estrangeiros. São trabalhadores que necessitam ou necessitavam vender diariamente a sua força de trabalho e, por isso, necessitavam também do pagamento diário. Como eles não tinham outros meios de sobrevivência, dependia totalmente do patrão. A situação socioeconômica deles era exatamente delicada e viviam continuamente ameaçados a serem jogados na mais extrema pobreza. O texto parece indicar a exploração do outro pela simples sede de lucro e pelo desejo insano de confiscar seus bens. As vítimas da opressão são fundamentalmente caracterizadas como um próximo por manifestar a traição perpetrada. De modo especial é o pobre. Amós, capítulo 4, versículo 1, Provérbio, capítulo 14, versículo 31 e também capítulo 22 e versículo 16. E às vezes
os politicamente fracos, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. O termo assalariado é pouco atestado na língua hebraica. Assalariado significa o trabalhador diário, ou seja, aquele cujo patrão sai de manhã para contratar e precisa efetuar o pagamento à noite, porque o trabalhador precisa desse salário para sobreviver. É necessário salientar que o trabalhador é descrito a partir de dois adjetivos, isto é, o pobre e indigente. Claro está que o trabalhador não é pobre e necessitado, porque é preguiçoso. Percebe-se que a pobreza e a necessidade do trabalhador são frutos justamente das relações do trabalho, pessimamente constituída, ou melhor dizendo, estruturada a fim de dar vantagem ao empregador. Pobre e necessitado são adjetivos que indicam condição social. Logicamente, não é possível flexibilizar os adjetivos de sua carga social, tentando, de uma forma inadequada, suavizar a sua carga semântica. O trabalhador diário é indubitavelmente um pobre, mas não se trata apenas de um trabalhador diário. O legislador faz questão de enfatizar e definir em oposição assintética como sendo pobre e necessitado. E a respeito do sentido das relações de trabalho, poderíamos considerar que o trabalho tem de se servir ao bem-estar coletivo e não pode estar alienado à sua finalidade divina, ou seja, assegurar as necessidades fundamentais à vida e à liberdade econômica de todo o povo. O versículo 14 e o versículo 15 trazem uma característica que é própria do Deuteronômio, ao falar do salariado israelita ou estrangeiro, haja vista que o Código de Santidade, que possui uma lei semelhante, omite o estrangeiro. Levítico, capítulo 19, versículo 13. O verbo utilizado para explorar significa oprimir, expropriar. E implica chantagem por meio de roubo, fraude ou comportamento tirânico. Levítico capítulo 19, versículo 13, Deuteronômio capítulo 28, versículo 29 e também versículo 33. Isaías capítulo 12, versículo 4, Jeremias capítulo 21, versículo 12, também capítulo 22, versículo 3. O propósito da lei que regula a remuneração a ser paga pelo dia do trabalho é o de prevenir a extorsão e a exploração em linha com o ideal humanitário presente no texto. O ideal humanitário expressa um relacionamento especial existente entre os vulneráveis e Deus. Desses pobres ou vulneráveis, é dito que eles possuem um relacionamento mais próximo com Deus. Afinal, quando ele clama contra aquele que deixou de praticar a justiça, há uma penalidade. Portanto, o compromisso com o pobre se torna um bom trabalho, que aparece como crédito no julgamento divino. Os trabalhadores necessitados e carentes, quer sejam irmãos israelitas, quer sejam estrangeiros residentes, não deveriam ser oprimidos, ou seja, privados de seus direitos, mas a cada dia seus salários deveriam ser pagos antes do pôr do sol. Sendo pobres, eles não dispõem de recursos e precisam do dinheiro. Uma vez que seu caso era preocupação do Senhor, o não satisfazer suas necessidades resultaria no seu clamor a Deus, que consideraria culpado, será pecado contra ti. Isso nós vimos no Levítico, capítulo 19, versículo 13, Malaquias, capítulo 3, versículo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 4. A proteção e defesa dos grupos mais vulneráveis são fortes em toda esta seção.
Pode-se perceber que para o legislador deuteronômico era fundamental que Israel inteiro compreendesse perfeitamente bem que o Deus que o libertara do Egito tinha uma forte preocupação pelos fracos e mais vulneráveis. O conteúdo desses versículos continua a enfatizar a vida social. As pessoas pobres não podem esperar pelo pagamento do seu salário de acordo com os interesses do seu patrão. A justiça social deve ser pensada a partir da cotidianidade. O salário de cada dia do trabalho deve ser pago diariamente. O recurso financeiro sempre será mais curto do que o dia de trabalho e, por conta disso, há necessidade de pagar o dia de trabalho. Poderíamos ainda lembrar de 2 textos que registram a mesma preocupação relativa ao salário, a saber, o Levítico 19, capítulo 13, e nós falamos isso insistentemente dentro dessa nossa fala. A paga do teu salariado não ficarás contigo até o dia seguinte. Em Tiago, capítulo 5, versículo 4. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que vós deixastes de pagar, está gritando. O clamor dos trabalhadores chega aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Assim como o manto do pobre deve ser devolvido ao pôr do sol, o assalariado deve receber seu pagamento no pôr do sol. A situação em que ele vive pode ser considerada uma situação limite, ou seja, ele não pode suportar qualquer tipo de atraso. Afinal, como os assalariados eram sem terras, possuem empregos temporários e não eram membros de famílias contratadas ou contratantes, estavam certamente expostos à expropriação. O trabalhador pobre é visto a partir de um relacionamento próximo com Deus e, por isso, seria mesmo possível acrescentar que a relação em uma pessoa com Deus é decidida pelo seu comportamento relativamente com o pobre. Em nosso texto, encontramos uma variante negativa, ou seja, a falta de compromisso de solidariedade com o pobre. E, mais do que isso, o não pagamento do salário do trabalhador configura para ele um risco de morte. Consequentemente, a deliberada recusa em se comprometer com o pobre trabalhador e colocá-lo em risco iminente de vida é reputado como um pecado no julgamento divino. A bênção ou a maldição estão condicionadas de certa forma ou de certa maneira a maneira como nos relacionamos com os pobres. Em caso de não observância da lei socioeconômica, ela provocaria de imediato o clamor do diarista. Aqui reside um dado teológico de grande importância. Afinal, até o momento se trata das relações do mundo do trabalho. E ao concluir a lógica dos versículos 14 e 15, somos surpreendidos com uma lógica teológica que define o critério das relações civis a partir da proteção do diarista pobre e necessitado. Notadamente, percebe-se que o trabalhador pobre e necessitado possui uma única fonte de segurança, de proteção, que ela é o Senhor Deus. Em uma sociedade em que a rede de proteção permitia relativa segurança aos mais vulneráveis, já não deve mais ser sinais da existência. Deus se apresenta como o guardião dos trabalhadores expropriados de seu salário. Então, para finalizar, a conclusão da ordem teológica em relação civil do cotidiano é possivelmente a de que o pecado no Deuteronômio
seria a simples recusa de viver a fraternidade e a solidariedade. A linguagem utilizada no versículo 14 e 15 faz claramente um apelo ao tema da fraternidade e, sem dúvida, simboliza e sinaliza que o cálculo econômico deve ser subordinado à compaixão. Todo aquele que retém do trabalhador os meios necessários, essenciais para a sua sobrevivência, produz uma relação de inadequação com o Senhor, pois, de forma muito concreta, ele produz contra si mesmo provas incontestáveis de que está em pecado, isto é, o empregador agiu de forma violenta contra aquele que é protegido por Deus. Se o patrão não usa ou não usar de compaixão, poderá certamente evitar o tribunal terreno, mas continuará em erro com Deus. Para o trabalhador pobre e necessitado, o tribunal de apelação sempre será o próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão e irmã, eu agradeço a cada um de vocês pela presença e perseverança também ao mesmo tempo neste nosso estudo. Está sendo um pouquinho às vezes longo, mas com certeza está sendo proveitoso para nós podermos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e para permitir que Ele fale a cada um de nós, para que nós possamos agir de acordo com a justiça, com a verdade, com a vontade de Deus, sempre em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.